Olá, estudantes! Vamos à nossa primeira aula pelo Google Meet. Essa aula de hoje vai falar sobre proporcionalidade. É um conteúdo bem presente em nossas vidas. Eu posso citar um exemplo aqui, que é a situação que nós temos passado aí no Brasil, sobre essa pandemia. Quando nós temos aí uma epidemia, colocando só aqui no Brasil, quanto maior a quantidade de pessoas infectadas, maior é a ocupação dos hospitais. Quanto maior a ocupação dos hospitais, infelizmente, vai se ter uma maior mortalidade, que é algo triste. Mas a matemática, consegue explicar o que está acontecendo aí no nosso cotidiano, ok? E antes de começar a nossa videoaula, eu vou fazer alguns esclarecimentos aqui para vocês. Na realidade, eu vou citar 3 exemplos de situações que não deveria acontecer. Por quê? Os professores e a escola estão trabalhando duro para tentar oferecer o melhor aprendizado para vocês, mesmo em meio a tantas dificuldades. Só que para que isso realmente aconteça, é necessário que os alunos tenham consciência e comecem a ser ativos nesse processo. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês aqui é sobre o acesso ao Google Sala de Aula. Muitos alunos reclamam desse acesso, que não conseguem acessar ou não entendem, mas, por outro lado, os professores fizeram com muito trabalho alguns tutoriais para ensinar vocês a estarem fazendo esse acesso e, em média, apenas 10 alunos acessam cada um desses vídeos. Muito pouco aluno, visto que nossa escola tem quase 450 alunos. Então é muito pouco. Segundo exemplo, os alunos reclamam demais a respeito dos conteúdos e das devolutivas. Só que eu posso citar o meu exemplo. Semanalmente eu posto um vídeo das correções de cada exercício que eu estou propondo. Só que apenas 15 alunos, em média, acessam essas correções. Mas eu leciono para 131 alunos. Então é algo assim contraditório. Reclamam da devolutiva, mas não querem também a devolutiva. E o terceiro e último caso é sobre o nosso mural. O mural lá do Google Sala de Aula parece estar meio morto. Por quê? Vou dar um exemplo. Sexta-feira eu postei algo lá sobre o Portal do Saber, que é um portal administrado pelo INPA, para vocês tentarem aí, com outro recurso, tirar algumas dúvidas sobre a matemática. Só que eu não tive o retorno de nenhum aluno. Então o retorno no mural é muito pouco. Parece que ninguém está acessando ou quase ninguém acessa aquele mural. Ok? Mas vamos deixar esses avisos de lado e vamos à nossa aula aqui sobre proporcionalidade. O que seria proporcionalidade? Proporcionalidade nada mais é que a relação entre grandezas. Mas o que é grandeza? Grandeza é valores em matemática que podem ser contados. Exemplo disso é a velocidade, o tempo, comprimento, temperatura, preços de produtos. Então, tudo que pode ser contado a gente fala que é uma grandeza. E a relação entre grandezas é uma proporcionalidade, ok? E como que eu vou aplicar isso? Essa relação pode ter mais de uma situação, não apenas uma relação em si. Na realidade, são 2 relações que acontecem entre grandezas. Uma, quando as grandezas são diretamente proporcionais, e a outra, quando as grandezas são inversamente proporcionais. O que é isso? 2 grandezas são diretamente proporcionais quando um valor aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. Se um dobrar, o outro dobra. Se um triplicar, o outro triplica.
Ou ao contrário, se um diminuir, o outro também diminui. E no segundo caso, quando as grandezas são inversamente proporcionais, acontece uma situação diferente. Se uma grandeza aumentar, a outra diminui. Se uma dobra, a outra cai pela metade. Ou se uma diminui, a outra aumenta. Então a gente diz que isso são grandezas inversamente proporcionais. Mas para exemplificar isso de maneira bem clara, eu coloquei dois exemplos aqui no quadro. Nós vamos ver grandezas diretamente proporcionais e a outra grandezas inversamente proporcionais. Vamos ler esse primeiro problema. Uma máquina produz 100 peças em 25 minutos. Quantas peças produzirá em 1 hora? Uma maneira fácil de resolver esse tipo de problema é tentar colocar o nome das grandezas. A primeira grandeza que nós temos aqui é a grandeza peças. A segunda grandeza é a grandeza tempo. Então nós temos essas duas grandezas relacionadas entre si. Então vou colocar aqui peças deste lado e aí eu vou colocar aqui o tempo deste lado aqui. E aí eu vou listar os valores que nós temos no problema. Primeiro, essas 100 peças, elas vão ser feitas em 25 minutos. Foi o que falou no problema. Aí eu tenho um ponto. Aí a pergunta é, quantas peças? Quando eu não conheço algo em matemática, o que eu posso fazer? Eu posso representar isso por uma variável, como vocês já aprenderam aí em aulas anteriores, inclusive em séries anteriores. A pergunta é, quantas peças? Então nós não temos essa quantidade de peças aqui. Então vou colocar aqui um x, mas poderia ser qualquer outra variável. Produzirá em 1 hora. Hora é tempo, mas fiquem atentos a esse detalhe. Aqui nós temos hora, certo? E aqui em cima nós temos minutos. Como eu já falei em sala de aula, eu não posso resolver nenhum problema com unidades diferentes. Ou todos têm que estar em minutos, ou todos têm que estar em hora. Não pode ser unidades diferentes. Mas eu acho que hora é mais fácil de fazer essa transformação. Quantos minutos tem em 1 hora? Como vocês já sabem, 60 minutos. Então, ao invés de escrever hora, aqui embaixo eu vou escrever minutos. Então, nós temos que 1 hora são 60 minutos. Feito essa listagem dos nossos números, das nossas grandezas, então nós vamos tentar analisar aqui o que acontece com elas. 100 peças em 25 minutos. Se eu aumento o tempo, essa máquina faria mais ou menos peças? É uma pergunta que a gente tem que se fazer para ver se ela é diretamente ou inversamente proporcional. É óbvio, né? Se o tempo é maior, a máquina conseguirá produzir mais peças. Então, quando essa grandeza aumenta, vou colocar uma setinha aqui para determinar esse nosso aumento, a quantidade de peças também aumenta. Essas duas setinhas, eu poderia colocar todas as duas para cima. Ela só está indicando direção. Quando essa aumenta, essa daqui também aumenta. E aí, quando elas têm a mesma direção, então nós dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então eu posso calcular isso de maneira que eu não vou alterar a posição dos nossos valores. Então vou pegar como esse daqui e esse daqui estão relacionando, eles estão aumentando na mesma proporção, nós vamos colocar aqui embaixo as frações de igualdades com esses valores. Então nós vamos ter 100 sobre x, isso é igual a 25 sobre 60. Como nós temos igualdade de frações, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar os extremos
que não vai alterar o resultado final. E aí nós teremos 25 vezes x, 25x. 60 vezes 100, então nós vamos ter 6.000. Como 25 multiplica x, então x é quem? 6.000 dividido por 25, fazendo a operação inversa da multiplicação. Então eu posso dizer que x é igual a 6.000 dividido por 25. E aí, fazendo a nossa divisão, nós vamos chegar ao resultado da pergunta. Fazendo essa divisão, eu vou até destacar de outra cor aqui do lado. Vocês podem falar que isso, né, é um rascunho. Então, eu vou colocar aqui a nossa divisão. Rascunho. Então, nós temos 6.000 dividido por 25. 6 é menor do que 25, então eu vou pegar aqui o 60. 60 dividido por 25, então posso colocar o quê? 2 vezes 25. Porque se eu colocasse 3, daria 75, passaria o nosso valor. E 2 vezes 25 vai dar 50. Que fazendo a subtração, vai sobrar quanto? Vai sobrar 10. Agora eu vou pegar o outro zero que nós temos lá em cima, porque são 3, eu peguei apenas um. E vou baixar ele aqui, fazendo divisão como vocês sempre fizeram. 100 dividido por 25 vai dar 4. 4 vezes 25 vai dar 100, que subtraindo esses dois valores não sobra nada. Mas ainda ficou um zero lá, porque eu só usei 2, então vou baixar o terceiro. Só que esse terceiro zero, ele não divide por 25. Então basta fazer o quê? Acrescentar ele deste lado. Então a gente pode concluir que essa máquina, em 1 hora, vão produzir o quê? 240 peças. Então, nós temos o nosso valor aí que estávamos buscando, ok? Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Vamos ao nosso segundo problema. O que nós temos no segundo problema? Um ônibus a uma velocidade média de 60 km por hora, fez um percurso em 4 horas. Quanto tempo levaria se aumentasse a velocidade média para 80 km por hora? Vamos pensar aqui. Do mesmo jeito que eu fiz a número 1, eu vou fazer essa número 2. Eu vou primeiro localizar as grandezas. A primeira grandeza que eu tenho ali é a grandeza velocidade. A segunda grandeza que nós temos ali é a grandeza tempo. Então, é as duas grandezas que eu vou estar trabalhando. Então, eu vou anotar aqui embaixo, né? Velocidade. E vou colocar aqui do outro lado, tempo. Então, essas são as duas grandezas que nós estamos trabalhando. Agora, eu vou colocar o que nós temos no problema. Primeiro, o ônibus está a 60 km por hora. Depois, nessa velocidade aqui, ele gasta-se quanto tempo? 4 horas. Então, eu vou colocar aqui o tempo, né? Que é 4 horas. Agora, a pergunta é, quanto tempo? Então, eu não sei o tempo. Então, o tempo aqui é o que eu estou procurando. Então, quando eu não conheço algo em matemática, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar uma variável para representar esse tempo. Então, vou colocar aqui para diferenciar um pouco, y. Então, eu não sei esse tempo, eu coloquei y. E esse tempo que eu estou querendo descobrir é se ele aumentasse a velocidade para quanto? Para 80 km por hora. Então, eu vou colocar aqui embaixo, né? 80 km por hora. Mas, nessa situação, vai acontecer algo diferente. 60 km por hora ele faz em 4 horas. A essa velocidade, um determinado percurso a 60 km por hora ele faz em 4 horas. Se ele aumenta a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Se eu estou mais rápido, o tempo vai ser menor. Então, quando a velocidade aumenta, o que acontece com o tempo?
ele segue um sentido contrário, ou seja, ele diminui. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar a setinha para cima, já que eu coloquei essa para baixo, porque eles seguem direções diferentes. Então, eu posso dizer que essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque elas seguem direções diferentes. Uma aumenta, a outra diminui. Ou se uma diminui, a outra aumenta. Então, ao fazer as frações como na número 1, eu tenho que alterar alguma coisa porque muda o sentido. Essa primeira eu vou colocar do jeito que está. Então, eu vou colocar 60 sobre 80. Essa daqui, aí eu já vou mudar. Ao invés de eu colocar 4 sobre y, nós colocaremos y sobre 4. Por quê? Porque alterou o sentido. Então, vou alterar uma das frações porque ela é inversamente proporcional. Fazendo, né, a multiplicação aqui, porque é uma regra de 3, nós teremos y vezes 80, 80y. 60 vezes 4, 240. Certo? Como 80 multiplica y, então posso concluir que y é quem? Fazendo a operação inversa. 240 dividido por 80. Posso simplificar aqui, ó. Divide por 10 e divide por 10, eu tenho 24 sobre 8. 24 dividido por 8, nós vamos chegar ao quê? A 3. Como aqui a resposta é o tempo, o que nós achamos é o quê? 3 horas. Então, finalizado aqui, né, a resposta do exemplo 2. Por quê? É óbvio que a gente já poderia pensar nessa situação. Como que a velocidade aumentou, o tempo diminuiu. Inclusive, daria para resolver sem cálculo isso. Por quê? Porque a velocidade aumentou em 1/4. Logo, o tempo vai diminuir em 1/4. Então, 3 horas. Ok, gente? Eu espero, né, que toda essa explicação tenha ajudado vocês bastante para resolver as nossas questões que serão postadas lá na plataforma. Ok? Muito obrigado pela participação de todos. Eu espero que nas próximas aulas tenham mais alunos engajados, tenham mais alunos assistindo às nossas videoaulas para que o aprendizado aconteça. Ok? Muito obrigado novamente e até a próxima aula.